Hoje, no Sintonize com Cristo, nós teremos no Momento Reflexão o reverendo Manuel Seixas cantando conosco Graziele Assanã de Souza. Estamos recebendo aqui também o Dr. José Alexandre Borges Figueiredo Júnior, que é neurologista, estará tratando conosco, como eu disse antes, de algo que não tinha passado aqui ainda no nosso programa. Não saia do seu lugar, fique conosco. Deus tem chamado o seu povo para o trabalho. A palavra de Deus diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Essa música, Sonda-me, de Aline Barros, diz: usa-me, Senhor. Que seja isso, que seja a sua oração nesse dia. Louvemos ao Senhor. Usa
Você tem esperado em Deus? Você tem confiado em Deus? Essa música nos convida a descansar no Senhor. Continuemos a louvá-lo, porque Ele é o único digno de ser louvado, adorado e servido. Chegou, mas antes disso, eu gostaria de convidar você, que é nosso ouvinte da Rádio Cuiabana FM 106.5, a inscrever-se no nosso canal no YouTube. Estamos aí querendo você para completar os 1000 inscritos no nosso canal. A oportunidade está aí nesse momento. É o tempo de nós irmos e voltarmos e você está inscrito no canal. Voltamos já.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem, e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, Bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Estamos começando mais uma entrevista e hoje nós vamos falar de um tema muito importante que, porém, tem sido pouco discutido: a saúde do nosso cérebro e como prevenir as doenças que mais o ameaçam, especialmente o AVC e outras doenças cerebrovasculares. Para isso, nós temos a honra de receber aqui hoje o Dr. José Alexandre Figueiredo Júnior, neurologista, que vai nos ajudar a entender mais sobre como proteger o nosso cérebro no dia a dia. Seja muito bem-vindo ao Sintonize com Cristo, Dr. José Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Anaí, pelo convite. Sinto muito honrado por estar aqui para que a gente possa discutir esse tema tão envolvente, tão importante e, como você mesmo disse, muitas vezes desconhecido, realmente. Então a gente precisa trazer luz a esse tema. E tenho certeza que hoje nosso ouvinte vai aprender muita coisa aqui. E eu começo perguntando o que são exatamente as doenças cerebrovasculares. Então, como o nome mesmo já diz, são patologias, são doenças que afetam os vasos sanguíneos na região do cérebro. Não só do cérebro, mas também do cérebro, a medula, mas de uma forma, vamos dizer assim, didática, são principalmente as doenças que afetam os vasos sanguíneos, sejam artérias e as veias do sistema nervoso central, principalmente do cérebro, né? Ok. O AVC é o mais conhecido por quase todos, mas ele é único ou existem outros tipos que seriam mais comuns às pessoas, do modo geral?
Então, o nome AVC significa acidente vascular cerebral. Então, ela é um termo genérico que se assemelha, a princípio, às doenças cerebrovasculares. Quando a gente vai falar sobre o AVC, nós sabemos que existem 2 tipos de AVC, tá? Que então, são doenças que acometem os vasos sanguíneos cerebrais e podem gerar, então, manifestações neurológicas, entre aí no quadro das doenças cerebrovasculares. Então, o AVC tem 2 possibilidades. Nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, tá? O AVC isquêmico por algum motivo, acontece uma interrupção do fluxo sanguíneo, ou seja, entope uma artéria do cérebro. O sangue não chega naquela região onde ele deveria chegar, para levar oxigênio e nutrientes para o cérebro funcionar normalmente. Consequentemente, esse entupimento dessa artéria causa uma lesão. O neurônio ali, que são as células do cérebro, começam a sofrer. Se esse fluxo interrompido, se essa obstrução demorar muito tempo e não for reconstituído o fluxo de sangue, né, se não voltar a passar o sangue ali, se não for desentupido a artéria, aquela região onde estaria recebendo, mas que foi, vamos dizer assim, abruptamente interrompido o sangue ali, aquela região morre. Os neurônios morrem e aí causa o acidente vascular cerebral ou AVC isquêmico, tá? Que é o mais frequente, corresponde a em torno de 85% dos AVCs, tá? Existe um segundo tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico, tá? O AVC hemorrágico, ele se desenvolve por um sangramento no cérebro, tá? A gente falou do isquêmico, que entope a falta de sangue, e o hemorrágico é que há um extravasamento de sangue da artéria para fora e, consequentemente, para dentro do cérebro. Sai da artéria, sai da veia e vai para o cérebro. E esse extravasamento de sangue causa sintomas muito críticos, tá? Causa uma dor de cabeça muito intensa, às vezes pode gerar uma convulsão, uma confusão mental, desmaio, né? Então, esse AVC hemorrágico, quando o sangue ele sai da artéria e sangra no cérebro, é o mais grave, corresponde em torno de 5% dos AVCs. Geralmente, a taxa de mortalidade, né, é maior. Ele mata mais do que o AVC isquêmico e também deixa mais, assim, ele tem uma morbidade, ou seja, a taxa de sequelas, a chance de deixar o paciente acamado, vamos dizer assim, quando sobrevive o AVC hemorrágico é maior. Então, por exemplo, o aneurisma, a gente vai falar isso mais à frente, mas o aneurisma cerebral, quando ele rompe, ele faz AVC hemorrágico. Então, o aneurisma cerebral é uma das do AVC hemorrágico, né? Profundo. É profundo. É profundo. Quais são os principais fatores de risco que contribuem para esse tipo de doença? O acidente vascular cerebral, o AVC, ela é uma doença que está muito associado realmente a fatores de riscos. Existem 2 tipos de fatores de risco, né? Fatores de riscos modificáveis, que eu consigo modificar com minhas mudanças de hábitos de vida, e os fatores de riscos não modificáveis, que eu não tenho como mudar, como, por exemplo, história familiar, genética, né? Isso eu não tenho como mudar. Mas a gente sabe que os fatores de riscos modificáveis que mais impactam quando eu mudo eles, dentre eles estão pressão alta, né? Então é muito importante o controle da pressão, o controle do diabetes, né? Muito importante, o colesterol, né? A arritmia no coração. Então, a gente sabe hoje que a arritmia no coração é um fator de risco, inclusive uma causa de AVC, tá? Tabagismo, etilismo, ou seja, cigarro, bebida alcoólica, né? Sedentarismo, falta de exercício físico, né? Uma alimentação desregrada, uma alimentação não saudável, tá? Isso é muito importante, né? Alterações do sono, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, ou seja, quando o paciente dorme e aí, de repente, durante a noite, ele para de respirar ou reduz a respiração, isso acontece com frequência, muitas vezes é subdiagnosticado, as pessoas não entendem, não vê isso, né? Porque estão dormindo. E isso é um fator também de risco para AVC. Então, de uma forma geral, esses são os fatores mais importantes que nós encontramos na nossa prática diária, que funcionam como fator de risco importantes para o desenvolvimento do AVC.
E que se eu tomar cuidado e controlar esses fatores, eu consigo reduzir a taxa de AVC de forma muito importante. Então, eu fiquei pensando justamente isso. Os modificáveis, então, são bastante possíveis para qualquer pessoa que realmente quer andar direitinho para evitar esse tipo de acontecimento, né? Sim, com certeza. Com certeza. Porque o que é genético, o fator, por exemplo, a história familiar, eu não tenho como mudar, né? Isso é uma coisa que não tem como a gente mudar. Mas os hábitos de vida, eles são passíveis de mudança e devem ser mudados. Devem ser mudados. Como é que a nossa rotina pode influenciar positivamente ou negativamente a saúde cerebral? Então, isso, nesse aspecto, como a gente comentou sobre os fatores de riscos modificáveis, né? A gente retoma esse assunto e a gente começa a ver que esses impactos desses nossos estilos de vida estão relacionados a esses fatores de risco. Então, quando a gente tem um estilo de vida saudável, a gente começa a ter uma redução drástica dos riscos, não só do AVC, mas também como outras doenças, não só neurológicas, mas de outras doenças, por exemplo, cardíacas também. Eu posso emendar aí que quanto à alimentação, sono, atividade física, o papel deles na prevenção, como é que acontece? Eles são essenciais. A gente sabe que, por exemplo, a alimentação adequada, quando a gente fala alimentação adequada, é uma alimentação rica em fibras, uma alimentação com teor... Isso aí, pessoal. Uma alimentação reduzida do aspecto de gordura, né? Principalmente a gordura poliinsaturadas, né? Outro aspecto também muito importante, reduzir o excesso de açúcar. O açúcar, ele é como se fosse, ele promove quase que uma ferrugem, né? Ele vai corroendo, inflama as artérias, entende? E isso acaba reduzindo o fluxo e aumenta o risco de entupimento das artérias, entende? Então, o açúcar é muito importante a gente controlar na alimentação, evitar. O álcool também. O álcool, ele é tóxico para o nosso tecido cerebral. Ele é tóxico. Por mais que seja uma droga lícita realmente no nosso país, né? Mas é um risco muito grande. É uma substância tóxica para o cérebro, assim como o tabagismo também. Então, o tabagismo também são substâncias que são tóxicas. O sono também. Então, por exemplo, se eu tenho apneia do sono, eu tenho um risco maior de aumentar a pressão durante a madrugada, de fazer uma arritmia cardíaca durante a madrugada. Às vezes o paciente dorme bem e acorda de manhã com o sintoma do AVC. E muitas vezes a gente vai ver o paciente fez durante a madrugada uma arritmia cardíaca e desenvolveu um AVC isquêmico. Um trombinho, um coágulo sai do coração e entupiu a artéria lá no cérebro. E aí faz o AVC isquêmico no despertar, né? De manhã, às vezes não sabe que horário que foi porque está dormindo, né? Mas é muito importante esses aspectos dos hábitos de vida. Então, a alimentação, né? Reduzindo esses fatores que nós falamos, dando preferência a alimentos ricos em gorduras boas, peixe, a gente tem o peixe aqui no nosso estado, né? Mas também o peixe de água salgada às vezes até melhor, né? Rico em ômega 3 e aspectos relacionados a frutas. A gente tem que se alimentar de frutas e verduras, legumes, mas cuidado com as frutas também, porque o excesso de frutas tem muita frutose e a frutose vira açúcar no sangue, né? Muita coisa. Então é muita coisa realmente que a gente precisa observar, né? Antes de a gente partir para o intervalo, eu queria fazer uma última pergunta. O estresse e a saúde emocional têm impacto direto sobre o cérebro? Sim, a gente sabe que a saúde emocional, a parte emocional, né, a saúde nesse aspecto, ele influencia diretamente e também indiretamente, principalmente nas doenças neurológicas. A gente sabe que o paciente, quando passa por uma situação de estresse, de angústia, de ansiedade intensa, isso acaba gerando muitas vezes alteração da pressão arterial, alteração da frequência cardíaca, aumenta, o coração acelera, né? Fica palpitando, acelera demais o coração. Além disso, o aspecto emocional também influencia no sono. A insônia, as principais causas de insônia é a ansiedade, é o transtorno de humor. E aí, consequentemente, de forma indireta, vai prejudicar também a nossa memória, aumentando o risco também da insônia de ter eventos isquêmicos, como o AVC no caso isquêmico também. Então, os aspectos emocionais é muito importante. O aspecto emocional, de uma forma geral, é muito importante porque pode contribuir tanto diretamente
como indiretamente. Então a gente tem que olhar para a nossa saúde mental. Isso é muito importante, assim como a gente faz o check-up cardiológico, né? A gente precisa olhar para o nosso cérebro, né? Tanto no aspecto estrutural como no aspecto mental, né? Pessoal, ninguém saindo daí. Segura aí um minutinho, nós voltamos já já para dar continuidade a esse tema tão importante para nós todos, cuidando aí do nosso cérebro. Voltamos daqui a instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, Bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no
és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Todos nós sabemos que nós louvamos a Deus pelos seus poderosos feitos e nós adoramos ao nosso Deus por quem Ele é. Então nós vamos continuar adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adora o Senhor e exalte ao Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Mais um instante e nós voltaremos para dar continuidade aqui ao segundo bloco da nossa entrevista sobre os cuidados que devemos ter com o cérebro. E enquanto você fica esse tempinho aí esperando, aproveita, dá uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, vá lá, se inscreva. Nós temos também lá no Instagram, @sintonize.cristo. Dê uma olhadinha lá para você ver como é que anda a história do Sintonize com Cristo até aqui. Voltamos já já. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem.
Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Estamos voltando aqui para o segundo bloco, onde nós estamos conversando com o Dr. José Alexandre Figueiredo Júnior. Estamos falando sobre prevenção e saúde cerebral, com foco nas doenças cerebrovasculares. E é claro, nós sempre queremos saber alguma coisa sobre o AVC de forma mais direta. Então, quando alguém está tendo um AVC, quais são os sinais que nós não podemos ignorar? Ótimo, excelente pergunta, né? Assim, todo paciente que a gente se depara, toda pessoa que a gente se depara, que apresentou um quadro um déficit neurológico de instalação súbita, um sintoma de instalação súbita, a primeira hipótese que a gente tem que pensar é que esteja ocorrendo um AVC. Quais seriam esses sintomas de instalação súbita mais frequentes? Então, por exemplo, uma tontura de instalação súbita e persistente, que dura muito tempo. Uma perda de força, por exemplo, num lado do corpo, ou lado direito ou lado esquerdo. O paciente, de repente, qualquer um dos dois lados. De repente, o paciente paralisa do lado direito, a mão fica boba, ou a perna não anda, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Ou uma paralisia facial, de repente desvia a boca de um lado de uma forma súbita, ou até mesmo uma alteração da fala. O paciente está falando, de repente ele começa a falar enrolado, ou até mesmo para de falar, de instalação súbita. Né? Então, todo tipo desses são sintomas mais frequentes. Mas qualquer sintoma, até perda visual, às vezes o paciente está enxergando, de repente ele vê tudo escuro no lado do olho. Isso pode ser um AVC também. Então, qualquer sintoma que se instale de forma súbita, que vá do zero ao topo, ao ápice do sintoma de instalação de forma súbita, a gente tem que pensar sempre no AVC. Existe assim uma janela de tempo para buscar ajuda numa situação como essa? Isso. Então, todo paciente que a gente tem, então, essa perspectiva, essa percepção de um sintoma neurológico de instalação súbita, ele precisa ser levado imediatamente para um serviço de atendimento hospitalar que tenha uma expertise, que tenha um treinamento para atendimento de paciente com AVC. Por quê? Porque se eu chegar com esse paciente no pronto atendimento de um hospital até 4h30, né, do evento, eu consigo fazer remédios,
um remédio específico na veia do paciente que desentope a artéria. A gente chama de trombolítico. Esse trombolítico ele vai dissolver esse coágulo, fazendo com que o sangue volte a chegar naquela região. Por que 4 horas e meia? Porque foram estudos que foram sendo feitos e observaram que até 4 horas e meia há chance de salvar tecido cerebral, há chance de salvar cérebro. Porque se demorar mais tempo, a chance de não conseguir salvar, ou seja, de já ter lesão definitiva, é muito maior, entende? Então, isso é uma análise, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu tenho paciente, observei uma pessoa da minha família ou um amigo que teve um déficit, um sintoma neurológico, um sintoma súbito. Eu tenho que levar para o hospital e tomar muito cuidado. De preferência, um hospital que tem essa referência, que tem essa expertise. Porque muitas vezes a gente leva para o hospital que não tem. E aí enrola, né? E às vezes isso pode até piorar a situação do paciente. Quem sofre um AVC, ele consegue se recuperar totalmente? Então, essa é uma pergunta muito interessante também, porque depende de alguns aspectos. Se esse paciente foi atendido prontamente, rapidamente, e fizer a medicação, a gente consegue reverter muitas vezes 100% do déficit. Um outro aspecto muito importante também, depende muito do tamanho, a artéria entupida. Isso vai, por exemplo, se eu tenho uma artéria de grande calibre, uma artéria importante que foi entupida, a área comprometida ela vai ser muito maior no cérebro. Consequentemente, a chance de reversão para 100% é muito difícil. Então, em comparação, artérias pequenininhas, quando entopem artérias muito pequenininhas, às vezes o déficit, a lesão é muito pequena, a chance de recuperação é muito maior. Creio que seria mais ou menos o que eu já ia perguntar em seguida, os desafios mais comuns nessa reabilitação, no caso, tem muito a ver com a questão do tempo, quando a questão aconteceu e o atendimento. Isso. E isso é interessante porque existe uma máxima na neurologia que a gente chama, né, que o tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Então, quanto mais tempo eu passar no atendimento, né, demorar meu atendimento, mais cérebro lesionado eu vou ter. Consequentemente, maior risco de sequelas motoras, né? Sequelas de uma forma geral. Então, é muito importante, quanto mais precoce o atendimento, né? E levar no hospital certo, levar no lugar certo para ser atendido, maior a chance de recuperação do paciente, né? E isso é muito interessante, que eu posso contar uma história? E uma história que me chamou a atenção, eu estava no hospital e passando visita, e o paciente de 50 anos de idade, e era um jogo, eu lembro que era a Copa do Mundo 2014, aqui no Brasil, acho que 2014, se não me engano, eu estava passando visita, e uma colega do pronto atendimento me ligou, disse: Alexandre, tem um paciente aqui que chegou, ictus, tanto tempo do AVC, dos sintomas, tomografia, não tem sangramento, AVC. Levamos, fizemos o remédio, com menos de 4 horas e meia, ele tinha paralisado do lado esquerdo do corpo. Ele saiu andando, carregando a filha pequena do lado esquerdo, que tinha sido paralisada. Então, isso é muito gratificante. Com certeza. Muito gratificante. Essas boas notícias sempre alegram o coração Sim. e a família, então, né? Sim. Existe chance de um segundo AVC, teve aqui, daqui a pouco tempo, novamente acontecer? E como prevenir, se caso haja essa possibilidade, como prevenir uma reincidência? Pode existir sim. E a literatura nos diz que a chance de ter um segundo AVC logo após o primeiro é muito maior, tá? Daquele paciente que nunca teve ter um AVC. Então, o paciente que teve um AVC nesses primeiros 7, 10 dias após o AVC, é um risco maior, 30% a princípio, de ter um novo AVC, um segundo AVC. Então, é muito importante que esse paciente que tem um AVC seja levado imediatamente para o atendimento, né, naquele até as 4 horas e meia, mas se porventura não conseguiu chegar até 4 horas e meia, ainda assim leve ao hospital, porque esse cuidado pós-AVC é muito importante, porque vão ser feitos exames, primeiro para diagnosticar, segundo para investigar qual foi a causa do AVC. Eu costumo dizer, né, que o AVC é a ponta do iceberg, é o que aparece. A gente precisa ver o que está de fundo por fundo do oceano. Então, essa investigação é importante para que a gente possa agir de forma efetiva na prevenção. Vamos falar um pouquinho sobre o aneurisma aqui. As pessoas falam tanto, mas creio que o desconhecimento também. Sim. Porque, né, tem algum sinal claro que um leigo pode identificar para ajudar até que o atendimento médico chegue. Sim. Antes disso, é interessante a gente entender o que é aneurisma. Por favor. Né? O que é aneurisma? Imaginem vocês assim,
A artéria, a veia, a artéria, né? Ela é como se fosse um tubo de PVC. É como se fosse um cano. Né? Ela é um cano inteiro, essa é a artéria. Mas o que é aneurisma? O aneurisma, por algum motivo, houve uma falha nessa parede dessa artéria e formou uma bolsinha, um saco, nessa parede dessa artéria. E o sangue, em vez de estar, além de estar passando nessa artéria, ele se acumula nessa bolsinha ali, e a gente chama de aneurisma sacular. Esse aneurisma, ele tem, a depender do tamanho, a depender da artéria ao qual ele se encontra, ele tem um risco maior ou menor de estourar, de romper essa bolsinha. E o sangue sair da artéria e espalhar pelo todo o cérebro. Isso é uma emergência neurológica. Pode levar o paciente a óbito em questão de pouco tempo. Então, todo paciente que a gente tem um sintoma neurológico, instalação súbita, né, a gente tem que pensar no AVC decorrente do aneurisma que se rompeu. Porque muitas vezes, né, o paciente ele tem aneurisma, mas o aneurisma está quietinho ali. O aneurisma só vai dar sintomas, geralmente, críticos quando ele sangra, quando ele rompe, perfura a parede dele e o sangue sai. Então existe a possibilidade de alguém ter um aneurisma e ele ficar lá. E fica lá. Tempo, e não acontecer nenhum acontecer nenhum problema. O paciente pode ter o aneurisma, e geralmente tem desde a infância, geralmente. Ele nasce com essa fragilidade. E aí o paciente vai falecer, muitas vezes, com 100 anos, por algum outro motivo, não relacionado ao aneurisma, e nunca vai saber que teve aneurisma. Isso é muito comum. E muitas vezes o paciente vai fazer um exame, por exemplo, do cérebro, por algum outro motivo, e encontra ali o aneurisma, um achado de margem, que não tem relação com o sintoma que o paciente apresenta. Porque o aneurisma, quando ele está quietinho ali, ainda mais aneurismas menores, pequenos, sim, essas bolsinhas menores, quando ele está quietinho, ele não causa sintoma. Ele vai causar sintoma se ele for um aneurisma muito grande, porque ele vai comprimir estruturas próximas, né, do cérebro ali, ou quando ele se estoura. E aí ele estoura e esse sangue sai, aí sim, aí faz uma urgência. O paciente tem um sintoma neurológico, instalação súbita, uma dor de cabeça muito intensa, desmaia, perde a consciência, faz convulsão, entende? E é um risco de óbito muito grande. Eu gostaria de perguntar o seguinte, questão de posição corporal. Num caso desse, às vezes a pessoa, não deixa o paciente deitado ou deixa o paciente sentado. Num caso como esse de aneurisma, que eu suponho, pode ser que seja isso. O ideal é mantê-lo deitado. Isso, manter deitado na posição, chamar o atendimento médico, né, ver se esse paciente está respirando ou não, né, porque muitas vezes o aneurisma ele pode até diminuir o fluxo de sangue, alterar o fluxo de sangue para o cérebro, porque rompeu ali, né, e o paciente às vezes pode fazer uma parada cardíaca. Cardiorrespiratória, né? Então, avaliar se o paciente tem pulso cardíaco, ver se o paciente está respirando, porque isso já é um sinal de que esse paciente ainda está em vida. E aí chamar o atendimento com urgência para levar para o hospital, porque é necessário muitas vezes nesse sentido, em alguns pacientes, indicação cirúrgica para tratar esse aneurisma, que está ali sangrando ainda. Ele está furado, está buraco, né? Ele está rompido ainda esse aneurisma, né? E o sangue está saindo dele ali e está inundando o cérebro todo. O problema, né, o que acontece? O cérebro ele está dentro de uma caixa óssea dura, ele não tem para onde expandir, então o sangue vai acumulando, e isso aumenta a pressão aqui dentro. E isso acaba gerando consequências drásticas, inclusive até óbito, né? Sim. No seu caminhar na sua profissão durante todo esse tempo, o senhor tem visto que o brasileiro ele tem consciência da gravidade dessas doenças? É muito difícil. São poucos as pessoas que têm. Às vezes podem até ter um medo, mas do desconhecido, né? E aquela situação, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? A gente sempre acha que não vai acontecer perto da gente, mas pode acontecer. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que os hábitos de vida, eles são importantes. Porque às vezes vem a pergunta, o que aumenta o risco desse aneurisma que está quietinho lá romper, muitas vezes, e sangrar? Existem alguns fatores que aumentam o risco. Existem fatores que podem ser modificáveis, como por exemplo, tabagismo, né? Pressão alta, isso aumenta o risco de ruptura do aneurisma. Porém, tem outros que não são modificáveis. A idade, quanto mais idoso o paciente, maior a chance de sangramento do aneurisma, de romper o aneurisma, né? Além disso, história familiar de aneurisma, que já rompeu, isso é um fator de risco também que não tem como a gente mudar, né? Tamanho do aneurisma, aneurismas maiores, eles são mais fáceis de romper e sangrar do que aneurismas pequenos, né? E quando eu falo pequeno, é aneurisma assim,
3 milímetros, 7 milímetros. Aneurismas, às vezes, de 1,5 centímetro, 2 centímetros, já são considerados médio ou grande, a depender da localização da artéria, né? Então, isso é um aspecto muito importante. Nós estamos chegando ao final, mas nós temos 2 perguntas que nós não podemos deixar de fazer. O que falta em termos de campanhas ou políticas públicas sobre saúde cerebral? Isso é interessante porque eu sempre acredito e sempre acreditei na educação. Eu acho que a educação ela transforma e o conhecimento é libertador. Então, se a gente tem programa de educação continuada nas escolas, por que não se discutir isso de uma forma lúdica nas escolas, né? Porque isso faz parte, isso é muito importante, né? Assim como a gente discute temas, né, na escola, matérias, matemática, ciência, por que não introduzir isso nas ciências? De uma forma lúdica, que a criança entenda, porque isso vai desenvolver na criança esse entendimento da forma como é a criança, né? E isso vai evoluindo esse entendimento à medida da maturidade do adulto. Então, para mim, eu creio muito na educação e que o conhecimento é libertador. Nossa última pergunta realmente estava bem encaixadinha aí nessa última citação sua. Então eu gostaria de passar a palavra, devolver a palavra para suas considerações finais sobre o tema que nós tivemos aqui observando em pouco tempo. Gostaríamos de falar mais. Sim. E com certeza teremos outras oportunidades, por gentileza. Eu agradeço o convite, né, primeiramente, e vejo que, como eu disse anteriormente, a educação ela é muito importante. Então, a gente educar a população sobre o que é AVC, quais são os sintomas, como é que é a instalação dos sintomas, como é que é a orientação do ponto de vista de tratamento, para onde eu devo levar, isso é muito importante. Não postergue, não espere, eu vou esperar que vai melhorar o sintoma. Não postergue. Tem algum déficit, um sintoma de instalação súbita, leve o paciente, a pessoa ao qual está sofrendo, diretamente para o atendimento, porque isso pode salvar vidas, mudar uma família. Então esse seria, a princípio, o chamado mais importante. E um aspecto que eu acho que é interessante a gente tocar, e a gente está falando aqui num aspecto cristão, e eu sou cristão e a gente compartilha da mesma fé, e eu creio que o hábito da oração, isso é um hábito que é interessante, a gente não tem tanto estudo ainda sobre esse aspecto, mas a gente sabe que a oração, ele controla o nosso comportamento, ajuda a modular nosso humor, nosso estresse, nossa ansiedade. Então, se a gente está falando numa situação em que a questão da saúde mental, saúde emocional, tem um aspecto indireto, até mesmo direto nas doenças cerebrais, a oração ela pode ser e é um grande aliado nesse aspecto. Bem, hoje nós falamos sobre a prevenção das doenças cerebrovasculares, com dicas preciosas para cuidar do nosso cérebro e viver com mais saúde, né, doutor? Sim. José? E se você gostou, compartilhe. E como é que você vai compartilhar? Se inscrevendo no canal e podendo reenviar aí esse programa para que o seu amigo, a sua amiga possa ouvir, aprender e tratar um pouquinho melhor do cérebro. Nós agradecemos a presença do Dr. José conosco e nós vamos assim para aquele intervalo rápido. Voltamos. Sempre lembrando a você que quem nos veste aqui é a Nova Moda. Você pode visitar a Madalena e lá estará esperando você para servi-lo daquele jeito todo especial que só ela sabe fazer. Voltamos dentro de instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios.
É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Chegou aquele momento especial que nós aguardamos sempre. Momento reflexão, momento onde a palavra de Deus será pregada. E hoje nós estamos aí com o reverendo Manuel Seixas, trazendo o recado de Deus. Muita atenção para esse momento especial. Muito bem, queridos. Privilégio imenso estar aqui hoje com vocês, junto com a Anaí, nesse programa todo especial. E a minha palavra a você neste dia, ela vem lá do Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 20, quando uma mulher trava um diálogo com o Senhor Jesus e ela diz o seguinte: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só, queridos, a minha palavra neste dia para você vem trazer este diálogo de uma mulher conhecida como a mulher samaritana na Bíblia, e o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus já havia recebido uma visita antes de um homem muito religioso nos seus dias, chamado Nicodemos. E Nicodemos foi atrás do Senhor Jesus para tratar de religião, para tratar de fé, de espiritualidade. E o Senhor Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus estava dizendo, primeiro, para um homem hiperreligioso, um homem que tinha o coração voltado para a sua fé religiosa, um homem que um dia ouviu o Senhor Jesus e disse: o Senhor, mestre,
é alguém realmente especial, porque só alguém vindo do Pai pode fazer o que tu fazes. Aquele homem tinha impregnado na sua mente a questão religiosa. E o Senhor Jesus vai direto ao coração dele, dizendo: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Em seguida, o texto do Evangelho de João nos fala agora de uma outra situação. Não mais alguém que foi atrás do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus foi atrás dela. Em que sentido? O Senhor Jesus foi até um poço para tomar água, e naquele poço aparece uma mulher, e ele trava este diálogo com esta mulher. E esta mulher, usando da sua fragilidade no conhecimento em relação à sua religião, mas, ao mesmo tempo, conhecedora de questões que eram bastante importantes para ela, ela diz: olha, nossos pais nos ensinaram que nós temos que adorar naquele monte. E vocês dizem que tem que ser em Jerusalém. E o Senhor Jesus diz: olha, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos ao Deus que nos chamou. E a salvação vem dos judeus, mas vai chegar a hora, e essa hora já chegou, que nem ali naquele monte, nem em Jerusalém, mas em todo lugar onde as pessoas adorarem a Deus em espírito e em verdade. Ora, qual a diferença das duas situações? O super religioso daquela mulher que não era tão religiosa assim, ao contrário, o texto vai nos mostrar que era alguém cheio de problemas na sua vida, problemas até envolvendo questões morais e tal. Mas o Senhor Jesus diz a ela que a salvação vem dos judeus, a salvação vem daquele que dá a água que mata a sede, nunca mais a pessoa volta a matar a sede. E ele estava se referindo a ele mesmo. Nesses dias em que na televisão a gente ouve muito falar a respeito de guerra, de Israel, Irã, palestinos e etc. e tal, chama-nos a atenção a questão da religião. Afinal de contas, o mundo hoje está dividido por ideologias religiosas. Do lado, o Islã, do outro lado, os cristãos, do outro lado, os judeus. E nesta paranoica toda religiosa, se nós formos olhar para a Índia, nós vamos ver religião do hinduísmo, do budismo, mais no Japão e etc. Mas nós vamos chegar a um ponto em que as pessoas perguntam: por que vocês enfatizam tanto ao Deus dos judeus? Ora, o Senhor Jesus está nos dizendo: a salvação vem dos judeus. A salvação veio na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele quem está assegurando a mim e a você que não somos obrigados hoje a colocar a imagem de Jerusalém, a imagem de um lugar qualquer, como sendo o local ideal para nós estarmos buscando a Deus, mas, na verdade, em todo lugar onde você estiver, você está apto para adorar a Deus, a buscar a Deus. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: importa sim que os adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Isso tem a ver com o coração, isso tem a ver com o conhecimento das Escrituras, isso tem a ver com o meu envolvimento emocional com Deus, isto tem a ver com a minha mente muito bem focada naquilo que eu quero adorar. Eu não quero adorar alguém qualquer, mas eu quero adorar
ao Deus Criador dos céus e da terra. Eu quero adorar aquele que nos amou de tal maneira que deu seu único filho por nós. Eu quero adorar aquele que nos amou e nos deu de presente a salvação através de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isto, falar de religião hoje é falarmos, na verdade, de um coração voltado a olhar para as Escrituras, conhecer a Deus naquilo que Ele nos revelou, conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida e, assim, adorar a Deus, um Deus que nós passamos a conhecer, porque Deus é Espírito. Ele quer que eu e você o adorem em Espírito e em verdade. Adorar a Deus em Espírito e em verdade tem a ver, então, com esta capacidade que nós devemos ter de fechar os nossos olhos e entendermos e reconhecermos que estamos diante do Deus invisível, que eu não posso enxergar com esse olhar humano. Por isso, a lei de Moisés não permitia qualquer tipo de imagem, de escultura, qualquer forma de você tentar criar essa materialização de Deus. Mas eu materializo Deus no meu coração. O Deus que é Espírito. O Deus que nos ensina a verdade em Cristo Jesus. Por isso, querido, neste dia especial eu quero dizer a você, olha, não é nem naquele lugar, nem naquele outro, nem na cidade tal, mas é aqui onde você está. Busque a Deus. Busque a Deus. Não tente materializar Deus através de imagens, de esculturas, mas coloque Deus no seu coração. E busque a presença do Senhor onde você está. Que o Senhor assim te abençoe, que o Senhor te guarde, que dê um final de semana abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Gratidão. Sempre, ao final do nosso programa, nós só temos essa palavra, gratidão. Gratidão ao nosso Deus, que tem nos sustentado até aqui. Atravessamos barreiras, dificuldades, mas o Senhor tem nos mantido em pé. E nós estamos sempre buscando cultuá-lo. Por isso, desde já, nós queremos convidar você para estar conosco na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Presbiteriana Morada da Serra, que fica à Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978, no CPA 2. Pela manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas e os cultos às 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Agradecemos ao pastor Manuel Seixas, agradecemos ao Dr. José Alexandre por ter estado aqui conosco, agradecemos Graziela, obrigada. A presença de vocês aqui conosco fez toda a diferença para mais esse episódio do Sintonize com Cristo. Eu sou a Naira Emília e nos encontramos, se Deus quiser, no próximo final de semana. Do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados.
da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviveram. Condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador,